O sol ainda lutava para atravessar a névoa úmida da manhã, quando Dalva Ferreira já estava na esquina da Avenida Brigadeiro com a Rua São Joaquim, em pleno coração de São Paulo. Seus braços cansados montavam a estrutura metálica da barraca com a precisão de quem repetia aquele ritual há quase uma década. As mãos calejadas trabalhavam no automático, enquanto sua mente já calculava quantas marmitas precisaria vender naquele dia para fechar as contas do mês. A conta de luz estava atrasada. O aluguel venceria na sexta-feira, e Rafael, seu filho mais novo, precisava de material escolar novo antes que o mês acabasse. Dalva tinha 47 anos, mas seu rosto marcado pelo sol e pelo tempo carregava a história de uma vida inteira de luta. Desde que seu marido a havia deixado, há 12 anos, ela se tornara mãe, pai, provedora e guerreira. A barraca de marmitas caseiras não era apenas seu sustento, era sua identidade, seu propósito, a única coisa que mantinha sua família de pé. Cada panela de feijão tropeiro, cada porção de frango ensopado, cada recipiente de arroz temperado, carregava não apenas tempero, mas amor e necessidade em doses iguais. A movimentação da esquina começava devagar. Os primeiros clientes eram sempre os mesmos, trabalhadores apressados que paravam rapidamente para pegar o café da manhã antes de entrar no escritório do prédio comercial ao lado. Dalva os conhecia pelo nome, sabia quem preferia o café mais forte, quem gostava de pão na chapa com manteiga extra, quem tinha alergia a amendoim. Esse conhecimento íntimo dos seus clientes era seu diferencial, a razão pela qual muitos preferiam sua barraca aos estabelecimentos formais da região. Foi em uma manhã de terça-feira, enquanto servia um cliente habitual, que Dalva notou pela primeira vez a presença dele. Um homem idoso, talvez com seus 70 anos, parado do outro lado da rua, apoiado em uma árvore. Ele não se aproximava, não pedia nada, apenas observava. Suas roupas eram simples, uma calça escura que já tinha visto dias melhores e uma camisa de botão desbotada, mas curiosamente limpas. O cabelo grisalho estava penteado com certo cuidado, e havia algo em sua postura, uma dignidade silenciosa, que chamou a atenção de Dalva. Durante todo aquele dia, o homem permaneceu ali, sempre à distância segura, seus olhos acompanhando cada movimento da barraca. Dalva tentou não pensar muito nisso, afinal, aquela era uma esquina movimentada, e pessoas passavam e paravam o tempo todo. Mas havia algo diferente naquele olhar. Não era o olhar vazio de quem está perdido, nem o olhar agressivo de quem procura confusão. Era um olhar de fome, misturado com algo que Dalva não conseguia identificar completamente. Talvez vergonha, talvez hesitação. No dia seguinte, ele estava lá novamente. Mesmo horário, mesma árvore, mesma postura. Dessa vez, Dalva prestou mais atenção. Notou que o homem permanecia das 8 da manhã até o meio-dia, quando ela começava a guardar os alimentos que sobravam. Notou também que ele nunca se aproximava quando havia muitos clientes, como se não quisesse ser notado, como se estivesse escondendo sua própria necessidade dos olhos alheios. Essa observação tocou algo profundo no coração de Dalva, uma memória antiga de sua própria mãe, dizendo que a pior fome é aquela que as pessoas sentem vergonha de admitir. No terceiro dia, quando o viu novamente no mesmo lugar, Dalva tomou sua decisão. Eram quase 11 horas da manhã. O movimento havia diminuído, e ela preparou uma marmita generosa. Feijão preto bem temperado, arroz soltinho, uma coxa de frango assado com batatas, farofa crocante e uma porção de couve refogada. Colocou tudo em um recipiente resistente, pegou um garfo e um guardanapo e atravessou a rua com passos determinados. O homem a viu se aproximar e seus olhos se arregalaram, uma mistura de surpresa e algo parecido com pânico. Ele deu um passo para trás, como se estivesse prestes a fugir, mas Dalva falou suavemente antes que ele pudesse se mover. "Oi, meu senhor. Percebi que o senhor está aqui há alguns dias. Trouxe uma comida quentinha para o senhor. Não precisa ficar com vergonha, não. A gente está aqui é para se ajudar, né?" O homem a olhou por um longo momento, seus olhos claros estudando o rosto de Dalva,
como se estivesse tentando decifrar um enigma. Havia lágrimas contidas ali, Dalva podia ver, mas também uma gratidão tão profunda que não precisava de palavras. Finalmente, ele estendeu as mãos trêmulas e aceitou a marmita. Muito obrigado, ele murmurou, sua voz rouca e baixa, mas com uma entonação que surpreendeu Dalva. Não era a voz áspera que ela esperava, mas algo mais suave, quase educado, com uma dicção clara apesar da evidente emoção. Dalva sorriu e voltou para sua barraca, sentindo um calor no peito que não tinha nada a ver com o sol do meio-dia. Ela observou discretamente enquanto o homem se sentava sob a sombra da árvore e começava a comer, cada garfada tomada com uma reverência quase religiosa. Ele comeu devagar, saboreando cada pedaço, e quando terminou, dobrou o guardanapo com cuidado e segurou a marmita vazia como se fosse feita de porcelana fina. Nos dias seguintes, o ritual se repetiu. O homem aparecia no mesmo horário, Dalva preparava uma refeição generosa e atravessava a rua para entregá-la. As palavras entre eles eram poucas, apenas os agradecimentos dele e os sorrisos encorajadores dela. Mas havia uma comunicação silenciosa acontecendo, uma conexão humana que transcendia a necessidade da linguagem. Dalva começou a variar o cardápio, preparando pratos diferentes para ele, e notou que ele apreciava cada um com a mesma gratidão solene. Mas nem todos viam aquele gesto com os mesmos olhos compassivos de Dalva. Dona Irene, que vendia bijuterias na barraca ao lado, foi a primeira a comentar. Dalva, você está perdendo tempo e comida com esse aí. Ele pode ser perigoso, você não sabe. E outra, você acha que tem dinheiro para ficar bancando comida de graça? Sua situação não está fácil, todo mundo aqui sabe. Dalva respondeu sem tirar os olhos da panela que mexia, seu tom firme, mas sem agressividade. Irene, eu sei que você se preocupa comigo, mas aquele homem não é perigoso. Ele só está passando necessidade. E se eu, que também passo aperto, não ajudar, quem vai ajudar? Seu Maurício, o proprietário da banca de jornal, também opinou durante uma conversa casual. Dalva, você é boa demais. Esse povo se aproveita de gente como você. Amanhã vão ser 10 pedindo, depois 20. Você precisa pensar nos seus filhos antes de ficar fazendo caridade. Essas palavras doíam mais do que Dalva gostaria de admitir, porque tocavam em seu medo mais profundo. E se ela realmente estivesse sendo imprudente? E se aquela generosidade estivesse colocando em risco o bem-estar de Rafael e Amanda, seus filhos? Mas toda vez que esses pensamentos a assaltavam, ela se lembrava do olhar do velho homem, da dignidade silenciosa com que ele aceitava a comida, da maneira como ele sempre limpava o local onde comia antes de ir embora, deixando tudo mais limpo do que quando chegou. Esse não era o comportamento de alguém que se aproveitava, mas de alguém que ainda mantinha seu senso de decência, apesar das circunstâncias. Uma semana se transformou em 2, depois em 3. A rotina continuava imutável. O homem aparecia, recebia sua refeição, comia sob a árvore e desaparecia até o dia seguinte. Dalva começou a se preocupar nos dias em que ele não aparecia, perguntando-se se algo havia acontecido, se ele estava bem. Nos dias em que ele voltava após uma ausência, ela sentia um alívio desproporcional, como se tivesse reencontrado um parente distante. Os clientes de Dalva tinham opiniões divididas. Alguns elogiavam sua bondade, dizendo que o mundo precisava de mais pessoas como ela. Outros, especialmente aqueles mais apressados e pragmáticos, achavam que ela estava perdendo tempo e recursos. Houve até quem parasse de comprar na barraca, alegando que não queriam se associar com alguém que atraía esse tipo de gente para a região. Cada cliente perdido era um golpe nas finanças já apertadas de Dalva, mas ela se recusava a mudar sua atitude. Em casa, à noite, enquanto preparava o jantar para Rafael e Amanda, Dalva às vezes se pegava pensando no velho homem. Quem seria ele? Como havia chegado àquela situação? Ele tinha família, filhos que se preocupavam com ele, ou estava completamente sozinho no mundo? Essas perguntas a perseguiam, mas ela nunca as fazia diretamente a ele, respeitando sua privacidade e seu silêncio.
Rafael, com seus 14 anos e a perspicácia aguçada da adolescência, notou a preocupação da mãe. Mãe, você tá diferente. Tá tudo bem? Dalva sorriu para o filho, passando a mão em seus cabelos crespos. Tá tudo bem, meu filho. Só pensando na vida, nas pessoas. Amanda, aos 18 anos e prestes a terminar o ensino médio, era mais direta. Mãe, ouvi a dona Irene comentando que você tá dando comida de graça para um morador de rua. É verdade? Dalva parou o que estava fazendo e olhou para os dois filhos, decidindo que era hora de ser honesta. É verdade, sim. Tem um senhor que aparece na esquina todos os dias. Ele não pede nada, mas eu vejo que ele tá com fome, então eu dou uma marmita para ele. Mas, mãe, a gente mal tem dinheiro para as nossas coisas, argumentou Amanda, sua voz carregada de preocupação genuína, não de egoísmo. Dalva se sentou à mesa com os filhos, suas mãos calejadas entrelaçadas sobre a superfície desgastada. Eu sei que a situação não tá fácil, meus filhos, mas eu não consigo virar as costas para alguém que tá com fome. Minha mãe e sua avó sempre dizia que a gente nunca fica mais pobre por dividir. A gente só fica mais rico de coração. E eu acredito nisso. Rafael, sempre o mais sensível dos dois, colocou sua mão sobre a da mãe. Eu acho bonito o que você está fazendo, mãe. As semanas se transformaram em 1 mês, depois em 2. O outono começava a dar lugar ao inverno em São Paulo, e as manhãs ficavam progressivamente mais frias. Dalva notou que o homem começou a aparecer com um casaco fino, claramente insuficiente para as temperaturas decrescentes. Ela começou a servir sopas mais encorpadas, caldos quentes que pudessem não apenas alimentar, mas aquecer por dentro. Foi em uma manhã particularmente fria, depois de quase 3 meses desse ritual diário, que algo diferente aconteceu. Dalva atravessou a rua como de costume, com a marmita preparada. Mas quando chegou à árvore, o homem não apenas aceitou a comida. Ele estendeu a outra mão, oferecendo a Dalva um lenço de tecido cuidadosamente dobrado. Dalva pegou o lenço, confusa, e o desdobrou. Dentro, escrito com uma caligrafia elegante e firme, estava uma mensagem curta. Minha querida senhora, não existem palavras suficientes para agradecer sua bondade. Em um mundo que se esqueceu de olhar para o próximo, você me lembrou que ainda existe humanidade. Que Deus a abençoe sempre. Dalva leu e releu as palavras, surpresa não apenas pela mensagem, mas pela qualidade da escrita. Aquela não era a caligrafia de alguém sem educação, mas de alguém que claramente tinha estudado, que dominava a língua com precisão. Ela olhou para o homem com novos olhos, percebendo pela primeira vez os pequenos detalhes que havia negligenciado. A postura ereta, apesar da idade, as mãos que, embora marcadas pelo tempo, eram cuidadas, a maneira como ele segurava os talheres com uma etiqueta que não condizia com sua aparência de desabrigado. Quem é você realmente? Ela pensou, mas não perguntou em voz alta. Obrigada pelas palavras, meu senhor. Mas não precisa me agradecer. A gente só está fazendo o que é certo. O homem sorriu pela primeira vez, um sorriso triste, mas genuíno, e Dalva voltou para sua barraca com o lenço guardado cuidadosamente no bolso do avental, sentindo que havia algo muito mais complexo naquela história do que ela poderia imaginar. A rotina continuou sem alterações aparentes nos dias seguintes àquele lenço com a mensagem escrita. Dalva guardava aquele pedaço de tecido como um tesouro, tirando-o do bolso nos momentos de maior desânimo, quando as contas pareciam impossíveis de pagar ou quando os comentários maldosos dos vizinhos pesavam demais em seus ombros. Aquelas palavras escritas com tanta elegância se tornaram sua fonte secreta de força, a prova tangível de que seu gesto, por menor que fosse, importava para alguém. O inverno se instalou de vez sobre São Paulo, trazendo consigo manhãs geladas que faziam os dedos de Dalva doerem enquanto montava a barraca. As vendas caíram um pouco, como sempre acontecia nessa época do ano, quando as pessoas preferiam refeições mais rápidas e quentes em ambientes fechados. Mas Dalva continuava firme, acordando às 5 da manhã para preparar as marmitas, garantindo que cada uma estivesse impecável,
que cada prato carregasse o mesmo amor e capricho de sempre. O homem idoso, que Dalva agora pensava simplesmente como seu amigo silencioso, continuava aparecendo religiosamente. Ela notou que ele passou a chegar um pouco mais cedo, talvez para fugir do frio mais intenso das manhãs, e que sempre trazia consigo um pequeno saco plástico onde guardava cuidadosamente as marmitas vazias do dia anterior, devolvendo-as limpas e organizadas. Esse gesto tocava profundamente Dalva, porque mostrava um respeito e uma consideração que muitos dos seus clientes pagantes não demonstravam. Foi em uma quinta-feira nebulosa, quando o relógio marcava quase 10 horas da manhã, que algo extraordinário aconteceu. Dalva estava ocupada servindo um grupo de office boys que trabalhavam nos prédios comerciais próximos quando ouviu o som inconfundível de motores potentes. Ela ergueu os olhos e viu, com surpresa crescente, 2 carros pretos e reluzentes claramente importados e caríssimos, parando lentamente na esquina. Não eram o tipo de veículos que costumavam frequentar aquela parte da cidade, muito menos aquela hora, do dia. As portas se abriram quase simultaneamente, e de dentro deles saíram homens vestindo ternos escuros impecáveis. Eram 4 ao todo, 2 de cada carro, e todos tinham aquela postura rígida e alerta que Dalva reconheceu imediatamente como sendo de seguranças particulares. Atrás deles saíram 2 outros homens mais velhos, estes carregando pastas de couro e usando óculos de grau. Advogados, Dalva pensou imediatamente, seu coração começando a acelerar sem saber exatamente por quê. O movimento na esquina cessou como se alguém tivesse pressionado um botão de pausa. Os clientes de Dalva pararam de comer, os transeuntes diminuíram o passo, até Dona Irene abandonou sua barraca de bijuterias para observar melhor. Havia algo profundamente intimidador naquela cena, algo que fazia o ar parecer mais pesado, mais carregado de expectativa e medo. Um dos homens de terno, o mais alto, aproximou-se da barraca de Dalva com passos medidos. Ele tinha por volta de 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um rosto que não revelava emoção alguma. Quando falou, sua voz era firme e profissional, mas não agressiva. "Bom dia. A senhora é a proprietária deste estabelecimento?" Dalva limpou as mãos nervosamente no avental, sentindo todos os olhos da rua, fixos nela. "Sou sim, senhor. Algum problema?" O homem trocou olhares com seu colega antes de continuar. "Meu nome é Dr. Fernando Alcântara. Sou advogado. Estamos procurando informações sobre um homem que frequenta esta área. A senhora conhece este senhor?" Ele estendeu uma fotografia, e Dalva sentiu seu sangue gelar quando reconheceu o rosto. Era o homem idoso, seu amigo silencioso, mas a foto era de muitos anos atrás. Nela, ele estava vestindo um terno elegante, sorrindo para a câmera em frente ao que parecia ser um restaurante sofisticado. Seus cabelos eram mais escuros, seu rosto menos marcado pelo tempo, mas os olhos eram inconfundíveis. Aqueles mesmos olhos claros e penetrantes que Dalva via todos os dias. "Conheço sim", ela respondeu cautelosamente, sua mente correndo com 1000 possibilidades. "O que ele fez? Ele está em perigo?" O Dr. Alcântara não respondeu imediatamente. Em vez disso, fez outro gesto para um dos seguranças, que trouxe o que parecia ser documentos oficiais. "A senhora sabe onde podemos encontrá-lo agora?" Dalva estava prestes a responder quando ouviu uma voz familiar atrás de si. "Não é necessário, eu estou aqui." Ela se virou rapidamente e viu o homem idoso saindo de trás da árvore, onde costumava se sentar. Ele caminhava com passos lentos, mas firmes, sua postura subitamente mais ereta, sua expressão serena, mas carregada de cansaço. A multidão que havia se formado na esquina parecia conter a respiração coletivamente. O que aconteceu a seguir deixou Dalva completamente atônita. Os advogados, aqueles homens sérios e intimidadores, curvaram-se ligeiramente em um gesto de profundo respeito. Os seguranças se aproximaram não de forma ameaçadora, mas protetora, como se estivessem guardando alguém extremamente importante. "Senhor Edmundo", disse o Dr. Alcântara, sua voz agora carregada de alívio e reverência. "Procuramos pelo senhor por 3 meses. Sua família está desesperada. Sua empresa precisa do senhor."
O homem idoso, agora identificado como Edmundo, levantou uma mão em um gesto que pedia paciência. Eu sei, Fernando, mas antes de qualquer coisa, há algo que preciso fazer. Ele se virou para Dalva, que estava completamente paralisada, tentando processar o que estava acontecendo. A mulher que por 3 meses havia alimentado um homem que acreditava ser um desabrigado necessitado, descobria agora que havia algo muito maior, muito mais complexo acontecendo. Senhora Dalva, Edmundo começou, sua voz agora mais forte e clara do que ela jamais havia ouvido. Eu lhe devo uma explicação. E muito mais do que isso. A multidão ao redor crescia, pessoas saindo dos prédios, parando na rua, todos querendo entender o que estava acontecendo naquela esquina comum de São Paulo, que de repente se tornara o palco de algo extraordinário. Dona Irene estava boquiaberta. Seu Maurício abandonara completamente sua banca de jornal, e até os office boys que haviam sido clientes de Dalva minutos antes permaneciam grudados no local. Edmundo continuou, ignorando completamente a audiência crescente, seus olhos fixos apenas em Dalva. Meu nome completo é Edmundo Tavares da Silva. Sou o fundador e, até 3 meses atrás, proprietário. Controlador da Rede Sabor Popular, uma das maiores cadeias de restaurantes do Brasil. Dalva sentiu suas pernas fraquejarem. Sabor Popular. Ela conhecia aquele nome. Todo brasileiro conhecia. Era uma rede enorme, com centenas de unidades espalhadas pelo país, conhecida por oferecer refeições acessíveis e de qualidade. Ela mesma já havia comido lá algumas vezes, em ocasiões especiais. Mas o senhor? Ela gaguejou, incapaz de formar uma frase coerente. Edmundo sorriu tristemente. Eu sei. Deve estar se perguntando o que um homem com os recursos que eu tenho estava fazendo nas ruas, aceitando caridade. E é uma pergunta justa. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar algo que guardava há muito tempo. 3 meses atrás, tive uma grande decepção. Meu filho, Bernardo, que assumiu a direção da empresa há 2 anos, começou a fazer mudanças que iam contra tudo que eu acredito. Ele transformou nossos restaurantes, que foram criados para servir o povo brasileiro com dignidade e preços justos, em máquinas de lucro frio. Demitiu funcionários antigos, reduziu a qualidade dos ingredientes, aumentou os preços. Quando confrontei ele, ele me disse que eu era um velho sentimental, que o mundo dos negócios não tinha espaço para romantismo. A voz de Edmundo tremeu ligeiramente, mas ele continuou. Aquelas palavras me destroçaram, porque eu não construí aquela empresa pensando em lucro. Construí pensando nas pessoas como vocês, que trabalham duro todos os dias e merecem uma refeição digna a um preço justo. Fiquei tão desiludido que decidi fazer um teste. Quis saber se ainda existia bondade genuína no mundo, se ainda havia pessoas que ajudariam um estranho sem esperar nada em troca. Ele fez uma pausa, seus olhos se enchendo de lágrimas. Durante 3 meses andei pelas ruas de São Paulo. Passei fome, frio, ignorância. Fui maltratado, enxotado, insultado. Ninguém me ajudou. Ninguém me olhou como um ser humano. Até que cheguei nesta esquina e encontrei a senhora. Dalva sentiu suas próprias lágrimas começarem a cair. Toda a esquina estava em silêncio absoluto. Cada pessoa presente completamente absorta na história que se desenrolava diante delas. A senhora me alimentou todos os dias por 3 meses. Não porque eu pedi, não porque eu paguei, mas simplesmente porque viu outro ser humano com necessidade e decidiu ajudar. A senhora, que claramente tem seus próprios desafios financeiros, dividiu o que tinha comigo. E fez isso mesmo quando as pessoas ao seu redor a criticaram, mesmo quando perdeu clientes por causa disso. Edmundo deu um passo mais próximo, sua voz agora embargada pela emoção. A senhora me salvou, dona Dalva. Não apenas me alimentou, mas restaurou minha fé na humanidade. Me mostrou que ainda existem pessoas boas neste mundo, e por isso eu sou eternamente grato. Dalva estava chorando abertamente agora, suas mãos tremendo. Ela queria dizer algo, mas as palavras não vinham. Ao redor deles, várias pessoas na multidão também limpavam lágrimas discretamente. O Dr. Alcântara se aproximou respeitosamente. Senhor Edmundo,
Precisamos levá-lo de volta. Há questões urgentes na empresa que requerem sua atenção. Edmundo assentiu, mas manteve seus olhos em Dalva. Eu preciso ir agora, mas isso não termina aqui. Fernando vai voltar amanhã para conversar com a senhora. Há algo importante que preciso propor. Por favor, confie em mim como eu confiei na senhora. Antes que Dalva pudesse responder, Edmundo fez algo que chocou a todos. Ele se curvou profundamente em um gesto de respeito e gratidão, e então, escoltado pelos seguranças e advogados, entrou em um dos carros pretos. Os veículos partiram suavemente, deixando para trás uma multidão atordoada e uma Dalva completamente transformada. Ela permaneceu parada por um longo momento, olhando para a rua vazia onde os carros haviam estado. Ao seu redor, as pessoas começaram a se aproximar, fazendo perguntas, oferecendo congratulações, querendo saber mais detalhes. Dona Irene estava pálida, claramente arrependida de todas as críticas que havia feito. Seu Maurício tinha os olhos arregalados de surpresa, mas Dalva mal ouvia o tumulto ao seu redor. Sua mente ainda processava tudo o que havia acabado de acontecer. O homem que ela alimentara por bondade pura, sem esperar nada em troca, era um dos empresários mais ricos do Brasil. E ele havia dito que tinha uma proposta para ela. O que poderia ser? O que alguém como Edmundo Tavares da Silva poderia querer com uma simples vendedora ambulante de marmitas? Essas perguntas a perseguiriam pelo resto do dia e durante toda a noite, enquanto ela tentava, sem sucesso, dormir e se preparava mentalmente para o que o dia seguinte traria. Dalva mal conseguiu dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, as imagens do dia anterior voltavam com força total. Os carros pretos, os homens de terno, a revelação de Edmundo, o olhar de reverência dos advogados. Parecia um sonho, algo impossível de ter realmente acontecido com ela, uma simples vendedora de marmitas da periferia de São Paulo. Às 3 da madrugada, desistiu de tentar dormir e foi para a cozinha preparar o café, suas mãos ainda tremendo ligeiramente enquanto segurava a xícara. Amanda desceu as escadas pouco depois, encontrando a mãe sentada à mesa da cozinha, olhando para o nada. Mãe, você não dormiu? Dalva sorriu fracamente para a filha. Não consegui, meu amor. Minha cabeça não para de pensar no que aconteceu ontem. Amanda se sentou ao lado da mãe, segurando sua mão com ternura. Eu ainda não acredito que isso é real. O senhor que você alimentava todos esses meses era Edmundo Tavares, o dono da Sabor Popular. Quando você me contou ontem à noite, pensei que estava tendo febre. Elas riram juntas, um riso nervoso que aliviou um pouco a tensão acumulada. E ele disse que vai fazer uma proposta hoje. O que você acha que pode ser, mãe? Dalva balançou a cabeça, genuinamente sem ideia. Não faço a menor ideia, Amanda. Talvez queira me dar algum dinheiro como agradecimento. Ou talvez oferecer um emprego formal em algum restaurante dele. Não sei, mas seja o que for, já é mais do que eu jamais poderia ter imaginado. Rafael juntou-se a elas pouco depois, ainda sonolento, mas com os olhos brilhando de entusiasmo juvenil. Mãe, todo mundo na escola vai ficar sabendo disso. Você vai ser famosa. Dalva riu, passando a mão nos cabelos do filho. Eu não quero ser famosa, meu filho. Só quero que tudo fique bem com a gente. Mas naquele momento, enquanto estava cercada pelos 2 filhos que havia criado com tanto esforço e sacrifício, Dalva sentiu uma onda de gratidão. Não pelo que poderia vir, mas pelo que já tinha. Aqueles 2 jovens maravilhosos eram a prova de que seu trabalho, duro, sua honestidade e sua bondade haviam valido a pena. A manhã chegou envolta em uma névoa fina que tornava tudo ligeiramente irreal. Dalva montou sua barraca como sempre fazia, mas desta vez com uma ansiedade crescente que tornava cada movimento mais desajeitado. Ela derrubou um pacote de guardanapos, esqueceu de ligar um dos fogareiros e teve que refazer o café porque havia colocado açúcar demais. Seus clientes habituais notaram sua agitação, e muitos já haviam ouvido os rumores sobre o que acontecera no dia anterior. Dona Dalva, é verdade que aquele homem que a senhora alimentava era o Edmundo Tavares? Perguntou Sebastião.
Um contador que comprava café da manhã na barraca todos os dias. É verdade, sim, Dalva respondeu, ainda processando a realidade daquelas palavras. A senhora fez uma coisa linda, continuou Sebastião, sua voz carregada de admiração genuína. O mundo precisa de mais pessoas como a senhora. Essas palavras reconfortaram Dalva, mas também a deixaram levemente constrangida. Ela não havia feito nada de extraordinário, apenas seguido o que seu coração mandava. Não esperava reconhecimento ou elogios, muito menos toda aquela atenção que agora recebia. Eram exatamente 10 horas da manhã quando o carro preto voltou. Desta vez era apenas um veículo, mais discreto que a comitiva do dia anterior, mas ainda assim impondo respeito com sua elegância silenciosa. O Dr. Fernando Alcântara saiu, vestindo outro terno impecável, desta vez em tom azul marinho. Ele carregava uma pasta de couro e tinha uma expressão séria, mas amigável. Bom dia, dona Dalva. Posso tomar alguns minutos do seu tempo? Dalva limpou as mãos nervosamente, assentiu e pediu para dona Irene ficar de olho na barraca. Ela e o advogado se afastaram alguns metros, ficando sob a sombra da mesma árvore onde Edmundo costumava comer suas refeições. O Dr. Alcântara abriu a pasta e retirou alguns documentos, mas antes de mostrá-los a Dalva, ele começou a falar com uma voz pausada e respeitosa. Dona Dalva, o senhor Edmundo me pediu para vir aqui hoje explicar toda a situação com mais detalhes e fazer uma proposta extraordinária. Mas antes disso, ele quer que a senhora saiba a verdade completa sobre o que aconteceu. Dalva ouviu atentamente enquanto o advogado contava a história por completo. Edmundo havia fundado a Rede Sabor Popular há 35 anos, começando com um único restaurante popular no Brás. Sua missão sempre foi oferecer comida de qualidade a preços acessíveis para a classe trabalhadora brasileira. Durante décadas, ele construiu um império baseado nessa filosofia, recusando propostas de investidores que queriam tornar o negócio mais lucrativo às custas da qualidade e da acessibilidade. 2 anos atrás, aos 70 anos, Edmundo decidiu se afastar da gestão diária e passar o comando para seu filho único, Bernardo. Mas Bernardo tinha ideias diferentes. Formado em administração de empresas nos Estados Unidos, ele via o negócio através de uma lente puramente financeira. Começou a implementar mudanças que aumentavam o lucro, mas traíam a essência da empresa. Os funcionários mais antigos, que Edmundo tratava como família, foram substituídos por trabalhadores temporários mal pagos. Os ingredientes frescos deram lugar a produtos industrializados. Os preços subiram consideravelmente. Quando Edmundo confrontou o filho, houve uma discussão terrível. Bernardo acusou o pai de ser um idealista ultrapassado, de não entender o mundo moderno dos negócios. Edmundo, profundamente ferido, decidiu fazer seu experimento nas ruas. Queria saber se sua crença na bondade humana ainda tinha fundamento, se ainda valia a pena acreditar que as pessoas se importavam umas com as outras. Durante 3 meses, ele viveu como um sem-teto, disse o Dr. Alcântara, sua voz carregada de emoção. Enfrentou indiferença, desprezo, até violência. Foi expulso de estabelecimentos, ignorado por centenas de pessoas, até que encontrou a senhora. Dalva sentia lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ouvia. A senhora não apenas o alimentou, continuou o advogado. A senhora o tratou com dignidade, com respeito, e fez isso sem saber quem ele era, sem esperar recompensa. Foi exatamente o que ele estava procurando, a prova de que ainda existem pessoas genuinamente boas neste mundo. O Dr. Alcântara fez uma pausa, permitindo que Dalva processasse tudo aquilo. E agora ele quer fazer algo em retribuição. Não porque sente que lhe deve algo, mas porque vê em você a personificação daquilo que sua empresa deveria ser. Por isso, ele tem uma proposta. O advogado abriu os documentos e começou a explicar. Edmundo queria retomar o controle ativo de sua empresa e reestruturá-la, voltando aos valores originais. Mas para fazer isso, ele precisava de um símbolo, de algo que mostrasse para todos, incluindo seu filho, o que realmente importava. E ele havia encontrado esse símbolo em Dalva. A proposta é a seguinte,
disse o Dr. Alcântara apontando para os papéis. O Sr. Edmundo quer transformar sua barraca na primeira unidade de um novo conceito, da Rede Sabor Popular. Um conceito que volte às raízes, focado em comida caseira de verdade, feita com amor e vendida a preços justos. E ele quer que a senhora seja a gerente e sócia desse empreendimento. Dalva piscou várias vezes, certa de que havia ouvido errado. Como assim, sócia? 10% de participação societária na unidade, explicou o advogado. A senhora seria dona de uma parte do negócio. Além do salário de gerente, receberia uma porcentagem dos lucros. E mais importante que isso, teria voz ativa nas decisões sobre como o restaurante seria administrado. A cabeça de Dalva girava. Aquilo era impossível e real, grande demais para ser verdade. Mas, doutor, eu não tenho estudo, não tenho experiência em gerenciar um restaurante grande. Eu só sei fazer marmita na minha barraca. O advogado sorriu pela primeira vez desde que chegara. Dona Dalva, o Sr. Edmundo não quer alguém com diplomas. Ele quer alguém com o coração certo, e ele acredita que tudo o mais pode ser ensinado. Ele mesmo vai orientá-la e haverá uma equipe de apoio para ajudar com a parte burocrática. O que ele precisa de você é exatamente o que você já faz: cozinhar com amor e tratar as pessoas com dignidade. Dalva olhou para sua barraca simples, depois para o Dr. Alcântara, depois para os documentos que ele segurava. Eu preciso pensar, conversar com meus filhos. O advogado assentiu compreensivamente. É claro. Mas há algo mais que o Sr. Edmundo gostaria. Ele quer que a senhora visite a sede da empresa, conheça o negócio de perto, para poder tomar uma decisão informada. Podemos buscá-la amanhã às 9 da manhã, se isso for conveniente para a senhora. Dalva respirou fundo. Parte dela queria recusar, voltar para sua vida simples e segura, onde sabia exatamente o que esperar. Mas outra parte, uma parte que havia sido adormecida por anos de luta pela sobrevivência, estava acordando. Era a parte que sonhava, que acreditava em possibilidades, que ousava imaginar um futuro melhor. Tudo bem, ela finalmente disse. Eu vou. O Dr. Alcântara sorriu amplamente. Excelente. Buscaremos a senhora aqui mesmo, às 9 da manhã. E Dona Dalva, ele estendeu a mão para apertar a dela. É uma honra conhecê-la. O Sr. Edmundo não para de falar sobre sua bondade. Ele realmente acredita que a senhora vai ajudar a salvar não apenas um negócio, mas uma filosofia de vida. Depois que o advogado partiu, Dalva voltou para sua barraca em um estado de semi-choque. Dona Irene aproximou-se imediatamente, os olhos arregalados de curiosidade. E então, o que ele queria? Dalva olhou para a vizinha, para a barraca simples, para a esquina que havia sido seu mundo por tantos anos. Ele quer mudar minha vida, respondeu simplesmente. Naquela noite, sentada à mesa com Rafael e Amanda, Dalva contou tudo. Os dois jovens ouviram em silêncio respeitoso, seus olhos se arregalando cada vez mais conforme a história se desenrolava. Mãe, isso é incrível, disse Amanda quando Dalva terminou. Você precisa aceitar. Mas, e se eu falhar? Dalva expressou seu medo mais profundo. E se eu não for boa o suficiente? E se eu decepcionar ele? Rafael segurou a mão da mãe com firmeza. Mãe, você passou a vida inteira sendo boa o suficiente. Foi boa o suficiente para nos criar sozinha. Foi boa o suficiente para manter esse negócio funcionando por anos. Foi boa o suficiente para ajudar um estranho quando ninguém mais fez. Você é mais do que boa o suficiente. Aquelas palavras, vindas de seu filho adolescente, tocaram Dalva profundamente. Ela percebeu que havia passado tanto tempo se preocupando em sobreviver que havia esquecido de acreditar em si mesma, de reconhecer sua própria força e valor. Vocês têm razão, ela disse, sentindo uma determinação nova crescendo dentro dela. Eu vou fazer isso, não apenas por mim, mas por vocês dois, para mostrar que é possível, que pessoas como nós podem chegar lá. Os três se abraçaram chorando e rindo ao mesmo tempo, unidos pela esperança de um futuro que finalmente parecia possível e pela certeza de que, não importa o que acontecesse, eles enfrentariam juntos. A manhã seguinte chegou carregada de ansiedade e expectativa.
Dalva acordou antes do alarme tocar, às 5 da manhã, e ficou deitada olhando para o teto por longos minutos, tentando acalmar os nervos que pareciam dançar sob sua pele. Ela havia escolhido sua melhor roupa na noite anterior, uma blusa branca simples, mas limpa, e uma calça social preta que raramente usava, guardada para ocasiões especiais que nunca pareciam chegar. Olhando-se no espelho depois de se arrumar, Dalva viu uma mulher nervosa, mas determinada, alguém que estava prestes a entrar em um mundo completamente diferente do seu. Amanda ajudou a mãe a pentear os cabelos, prendendo-os em um coque discreto. Você está linda, mãe. E vai arrasar lá. Rafael apareceu na porta do quarto com uma xícara de café. Trouxe café para você, mãe. Você precisa estar forte hoje. Dalva sentiu os olhos marejarem. Seus filhos sempre foram seu porto seguro, sua razão de continuar mesmo nos dias mais difíceis. E agora eles estavam ali, apoiando-a nessa jornada assustadora, mas emocionante. Às 8h45, Dalva já estava na esquina, sua barraca fechada por um dia, algo que raramente acontecia. Ela havia avisado seus clientes regulares no dia anterior que não atenderia naquela manhã, e eles haviam reagido com compreensão e incentivo. Dona Irene passou para desejar boa sorte, seu tom muito diferente das críticas que costumava fazer. Vai lá e mostra para eles do que você é capaz, Dalva. Exatamente às 9h o carro preto chegou. O Dr. Alcântara saiu e abriu a porta traseira para Dalva com um sorriso gentil. Bom dia, dona Dalva. Pronta para conhecer seu futuro? Dalva entrou no carro, sentindo-se completamente fora do lugar naquele ambiente luxuoso. O banco de couro era macio, o ar-condicionado deixava a temperatura perfeita. E havia até uma pequena garrafa de água mineral à sua disposição. Ela tentou não parecer deslumbrada, mas era impossível não notar cada detalhe daquele mundo novo. O trajeto até a sede da Rede Sabor Popular levou cerca de 40 minutos. O prédio ficava em uma região nobre de São Paulo, uma construção moderna de vidro e aço que se erguia imponente contra o céu azul. Dalva sentiu seu estômago apertar quando o carro estacionou em frente à entrada principal. Chegamos, anunciou o Dr. Alcântara. O Sr. Edmundo está esperando pela senhora. Eles entraram pelo saguão principal, um espaço amplo com pé direito alto, piso de mármore e uma recepção elegante. Várias pessoas circulavam pelo local, todas vestindo roupas corporativas caras, carregando pastas e tablets, conversando em tom profissional. Dalva se sentiu como um peixe fora d'água, consciente de suas roupas simples e de suas mãos calejadas, que nenhuma quantidade de creme poderia suavizar completamente. Enquanto o Dr. Alcântara conversava rapidamente com alguém ao telefone, Dalva aproximou-se da recepção. A recepcionista, uma mulher jovem de cerca de 25 anos, perfeitamente maquiada e vestindo um tailleur cinza impecável, olhou para Dalva de cima a baixo com uma expressão que não escondia seu desdém. "Posso ajudá-la?" ela perguntou, seu tom deixando claro que duvidava que Dalva tivesse algum motivo legítimo para estar ali. "Bom dia. Eu tenho uma reunião com o Sr. Edmundo Tavares." A recepcionista ergueu uma sobrancelha perfeitamente desenhada. "Tem certeza? Não vejo seu nome na agenda dele." Antes que Dalva pudesse responder, um homem de terno que passava pelo saguão parou e olhou para ela com curiosidade mal disfarçada. "Você é parente de algum funcionário? A entrada de visitantes é pela lateral." Dalva sentiu suas bochechas corarem, mas manteve a voz firme. "Não, senhor, eu fui convidada pelo Dr. Alcântara para uma reunião com o Sr. Edmundo." O homem trocou olhares com a recepcionista, ambos claramente céticos. "Olha, senhora, este é um prédio corporativo. Se você está procurando emprego, precisa deixar seu currículo no Departamento de Recursos Humanos, que fica no 2º andar." A humilhação queimava, mas Dalva estava prestes a responder quando ouviu a voz firme do Dr. Alcântara atrás dela. "Há algum problema aqui?" A recepcionista e o homem de terno mudaram completamente de postura ao ver o advogado. "Dr. Alcântara, não sabíamos que ela estava com o senhor." A recepcionista apressou-se em dizer. Evidentemente não sabiam. A voz do advogado era fria como gelo.
Esta é Dona Dalva Ferreira, convidada. Pessoal do Sr. Edmundo Tavares. E vocês acabaram de tratá-la com desrespeito e preconceito. Mas, doutor, começou o homem, ela não parecia... Não parecia o quê? O doutor Alcântara interrompeu, sua voz subindo ligeiramente. Não parecia rica o suficiente para estar aqui? Não estava usando roupas caras o suficiente? Permitam-me lembrá-los de algo fundamental. O respeito não depende de roupas ou conta bancária. E se não conseguem entender isso, talvez estejam trabalhando na empresa errada. O silêncio que se seguiu era pesado. Várias pessoas no saguão haviam parado para observar a cena. A recepcionista estava pálida. O homem de terno parecia querer desaparecer. Nesse momento, as portas do elevador se abriram e Edmundo Tavares saiu, acompanhado por 2 assistentes. Ele viu a cena imediatamente e seu rosto, geralmente gentil, endureceu. O que está acontecendo aqui? O doutor Alcântara explicou brevemente e a expressão de Edmundo se tornou ainda mais severa. Então vocês humilharam minha convidada porque ela não se vestia de acordo com seus padrões superficiais? Ele olhou diretamente para a recepcionista e para o homem de terno. Vocês sabem qual foi a última instrução que dei quando fundei esta empresa? Que todos, desde o cliente mais simples até o executivo mais bem pago, fossem tratados com igual dignidade. Aparentemente essa mensagem se perdeu. Ele se virou para Dalva, seu rosto suavizando imediatamente. Dona Dalva, por favor, me perdoe. Isso não deveria ter acontecido. Dalva, que havia observado tudo em silêncio, finalmente falou, sua voz calma, mas firme. Senhor Edmundo, o senhor não precisa pedir desculpas. O senhor não fez nada errado. Mas eu agradeço por defender o que é certo. Edmundo sorriu, uma expressão de orgulho em seus olhos. Vejam, ele disse para todos no saguão que agora observavam em silêncio. Esta é a verdadeira dignidade. Não precisa de roupas caras ou títulos importantes. Está no caráter, na maneira como tratamos os outros, especialmente quando somos testados. Ele ofereceu o braço para Dalva. Venha, temos muito para conversar. Eles subiram até o último andar, onde ficava a sala de reuniões executiva. O espaço era impressionante, com uma mesa enorme de madeira nobre, cadeiras de couro confortáveis e uma vista panorâmica de São Paulo que tirava o fôlego. Mas Dalva mal notou a decoração, sua mente ainda processando o que havia acontecido no saguão. Edmundo serviu café pessoalmente, um gesto simples que tocou Dalva profundamente. Sinto muito pelo que aconteceu. Lá embaixo, ele disse novamente. Mas talvez tenha sido instrutivo. Você viu em primeira mão o que aconteceu com minha empresa. As pessoas esqueceram os valores fundamentais. Esqueceram que antes de sermos empresários ou funcionários, somos seres humanos. Dalva tomou um gole do café, reunindo coragem para fazer a pergunta que a atormentava. Senhor Edmundo, por que eu? Existem tantas pessoas mais qualificadas, com mais educação, mais experiência. Por que escolher uma simples vendedora de marmitas? Edmundo se sentou em frente a ela, seus olhos claros fixos nos dela. Porque você tem algo que não pode ser ensinado em nenhuma escola de negócios, Dona Dalva. Você tem coração, você tem empatia. Você entende instintivamente que nosso negócio não é sobre vender comida, mas sobre servir pessoas. E isso é o que minha empresa perdeu e precisa recuperar desesperadamente. Ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Quando meu filho assumiu o controle, ele trouxe eficiência, sistemas modernos, técnicas de gestão avançadas. Tudo isso é importante, não vou negar. Mas ele esqueceu a alma do negócio. Esqueceu que cada cliente é uma pessoa com uma história, uma família, sonhos e dificuldades. Transformou tudo em números, em uma planilha. Edmundo se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Você sabe qual foi o maior sucesso da Sabor Popular quando eu a fundei? Não foi o lucro, embora tenhamos sido lucrativos desde o início. Foi o fato de que famílias podiam comer juntas com dignidade, que trabalhadores como você podiam ter uma refeição decente sem comprometer o orçamento. Foi o sorriso no rosto dos nossos clientes, a gratidão em seus olhos. E isso era o que me fazia acordar feliz todos os dias.
Ele se virou para Dalva novamente. E você, em sua barraca simples na esquina, faz? É exatamente isso. Você serve comida com amor. Trata cada cliente como um indivíduo importante. É exatamente isso que eu quero de volta na minha empresa. A porta da sala de reuniões se abriu nesse momento, e um homem alto e bem vestido entrou. Ele tinha por volta de 40 anos, cabelos escuros bem cortados e uma expressão séria que beirava o cético. Dalva reconheceu imediatamente a semelhança física com Edmundo. Este era Bernardo, o filho. Pai, eu vim como você pediu, Bernardo disse, sua voz neutra, mas com uma tensão subjacente. Bernardo, quero que conheça a dona Dalva Ferreira. Dalva, este é meu filho, Bernardo. Os dois se cumprimentaram educadamente, mas Dalva podia sentir a resistência emanando do homem mais jovem. Ele a avaliou rapidamente com os olhos e ela viu a mesma dúvida que havia visto nos rostos da recepcionista e do homem no saguão. Pai, podemos conversar em particular primeiro? Bernardo pediu. Não há necessidade, Edmundo respondeu firmemente. Dona Dalva vai ser parte fundamental do que vamos fazer daqui para frente. Ela tem direito de ouvir tudo. Bernardo respirou fundo, claramente tentando manter a compostura. Pai, com todo respeito, isso é loucura. Você quer entregar a gerência de uma unidade e 10% de participação societária para alguém que não tem nenhuma experiência corporativa, nenhuma formação em administração, nenhum conhecimento sobre gestão de restaurantes em larga escala. Dalva sentiu cada palavra como uma facada, porque sabia que Bernardo tinha razão em muitos pontos. Ela realmente não tinha essas qualificações, mas Edmundo não vacilou. Você está certo, Bernardo. Ela não tem essas credenciais, mas ela tem algo muito mais valioso. Ela tem integridade, ela tem compaixão, ela tem a capacidade de ver além dos números e enxergar as pessoas. Pai, isso é um negócio, não uma obra de caridade. Edmundo bateu a mão na mesa, fazendo Dalva e Bernardo pularem. É exatamente essa atitude que está matando minha empresa, sua voz ecoou pela sala. Quando você esqueceu que negócios são feitos por pessoas, para pessoas, quando você decidiu que lucro era mais importante que propósito. Pai, eu aumentei nossos lucros em 30% em 2 anos e perdeu a alma da empresa no processo, Edmundo rebateu. Nossos funcionários estão infelizes, nossos clientes reclamam, perdemos aquilo que nos tornou especiais. O silêncio que se seguiu era carregado de tensão. Dalva queria desaparecer, não queria estar no meio daquele conflito familiar. Mas antes que pudesse dizer algo, Bernardo falou. Sua voz mais baixa agora, mais controlada. Pai, eu entendo suas preocupações, e talvez eu tenha ido longe demais em algumas mudanças. Mas isso, ele gesticulou vagamente na direção de Dalva. Isso não é a solução. Você está fazendo uma decisão emocional, não racional. Edmundo olhou para o filho por um longo momento. Bernardo, você sabe o que eu fiz nos últimos 3 meses? Eu sei, pai. E foi uma loucura. Foi um teste. Um teste para ver se minha fé na humanidade ainda tinha fundamento. E Dona Dalva passou nesse teste quando centenas de outras pessoas falharam. Ele se virou para Dalva, que permanecia quieta em sua cadeira. Mas ela está certa de querer uma chance. Dona Dalva, eu não estou pedindo que você confie cegamente em mim. Estou pedindo que me dê uma chance de provar que essa ideia pode funcionar. 3 meses. Me dê 3 meses para transformar sua barraca em um restaurante de verdade, para treiná-la, para mostrar que bondade e lucro podem andar juntos. Dalva olhou para Edmundo, depois para Bernardo, sentindo o peso da decisão sobre seus ombros. Tudo aquilo parecia grande demais, importante demais. Mas, então ela se lembrou de seus filhos, de Rafael dizendo que ela era boa o suficiente, de Amanda encorajando-a a tentar. Ela se lembrou de todos os anos de luta, de todas as manhãs acordando antes do sol para trabalhar duro, de todas as vezes que havia ajudado alguém mesmo quando ela própria tinha pouco. 3 meses, ela disse finalmente, sua voz firme. Me dê 3 meses e eu vou dar tudo de mim. Se não funcionar, pelo menos a gente tentou. Mas se funcionar, o Senhor vai ter provado que fazer o bem e fazer negócio não são coisas.
Se opostas. Edmundo sorriu, seus olhos brilhando de emoção. Então temos um acordo. Os 3 meses seguintes foram os mais intensos e transformadores da vida de Dalva. O que era uma esquina simples com uma barraca de marmitas transformou-se em um canteiro de obras movimentado. Edmundo não havia poupado recursos. Uma equipe de arquitetos foi contratada para projetar um espaço que mantivesse a essência acolhedora da barraca original, mas em uma estrutura permanente e profissional. O terreno, que Edmundo adquiriu rapidamente dos proprietários anteriores, começou a ser preparado na primeira semana. Dalva observava tudo com uma mistura de encantamento e terror. Durante o dia, ela trabalhava junto com Edmundo e uma equipe de consultores que ele havia contratado, aprendendo sobre gestão de restaurantes, controle de estoque, procedimentos de higiene alimentar em escala maior, gestão de equipe e finanças básicas. À noite estudava sozinha em casa, lendo os materiais que Edmundo lhe fornecia, fazendo anotações, tentando absorver um universo inteiro de conhecimento em tempo recorde. Rafael e Amanda testemunhavam a transformação da mãe com admiração. Ela acordava ainda mais cedo agora, mas não por necessidade de sobrevivência, e sim por entusiasmo. Seus olhos brilhavam de uma maneira que eles não viam há anos. A mulher cansada e sobrecarregada estava sendo gradualmente substituída por alguém renovada, cheia de propósito e esperança. Uma das primeiras decisões importantes que Dalva teve que tomar foi sobre a equipe. Edmundo havia deixado claro que ela teria total autonomia para escolher quem trabalharia no restaurante. Dalva não hesitou. Ela procurou outros vendedores ambulantes da região, pessoas que conhecia há anos, trabalhadores honestos que lutavam todos os dias da mesma forma que ela sempre lutara. Marcelo, que vendia cachorro-quente 3 quarteirões dali, foi o primeiro que ela convidou. Um homem de 35 anos, pai de 2 filhos, que havia perdido o emprego formal há 5 anos e desde então sustentava a família com seu carrinho de rua. Dalva, você está falando sério? Ele perguntou quando ela fez a proposta, seus olhos arregalados de descrença. Sério como nunca estive na vida, Marcelo. Você é trabalhador, honesto, sabe lidar com o cliente. É exatamente o tipo de pessoa que eu quero na minha equipe. Ela também convidou Joana, uma senhora de 60 anos, que vendia tapioca na praça próxima. Convidou Paulo, um jovem de 22 anos que fazia entregas de marmita de bicicleta. Convidou Teresa, que tinha uma barraquinha de suco natural. Cada um deles tinha uma história de luta. Cada um deles havia demonstrado caráter e dignidade em suas pequenas batalhas diárias pela sobrevivência. Quando Dalva apresentou sua equipe escolhida para Edmundo, ele ficou emocionado até as lágrimas. Você entendeu perfeitamente, ele disse, sua voz embargada. Não se trata apenas de abrir um restaurante, trata-se de transformar vidas, de dar oportunidades para quem merece, mas nunca teve chance. Bernardo, que havia concordado relutantemente em apoiar o projeto pelos próximos 3 meses, observava tudo com ceticismo mal disfarçado. Ele aparecia nas reuniões semanais, fazia perguntas técnicas que Dalva muitas vezes não sabia responder. Apontava potenciais problemas operacionais. Mas mesmo ele não podia negar o progresso visível. O restaurante estava tomando forma, a equipe estava sendo treinada intensivamente e havia uma energia palpável de esperança e determinação em tudo. Durante esses meses, Dalva desenvolveu uma rotina que exigia dela cada grama de energia e comprometimento. 3 vezes por semana, ela ia até a sede da Sabor Popular para sessões de treinamento. Edmundo pessoalmente a ensinava sobre a história da empresa, sobre os valores que a fundaram, sobre como manter a qualidade sem sacrificar a acessibilidade. Outros dias, ela trabalhava no canteiro de obras, supervisionando o progresso, dando sua opinião sobre o layout da cozinha, escolhendo as cores das paredes e o tipo de mobília que seria usada. Um dos momentos mais marcantes desse período aconteceu quando Dalva estava escolhendo a decoração do salão. O designer de interiores havia preparado várias opções sofisticadas, com móveis importados e decoração minimalista moderna. Dalva olhou para tudo. Sentiu que aquilo estava bonito, mas errado, e finalmente falou:
Com todo respeito ao seu trabalho, que é maravilhoso. Mas isso não é o que eu quero. Isso não é o que as pessoas que vão comer aqui querem. O designer pareceu ofendido, mas Edmundo fez um gesto para que ela continuasse. As pessoas que vão vir aqui são trabalhadoras. São pessoas como eu, que acordam cedo, trabalham o dia todo, voltam para casa cansadas. Elas não querem se sentir intimidadas por uma decoração muito chique. Elas querem se sentir em casa, acolhidas, confortáveis. Dalva puxou um papel e começou a desenhar, sua mão movendo-se com uma confiança que surpreendeu até ela mesma. Eu quero mesas de madeira, simples mas resistentes. Quero cadeiras confortáveis onde as pessoas possam sentar por um tempo, conversar, relaxar. Quero uma decoração que lembre uma cozinha de vó com plantas, fotos de família na parede, cores quentes. Quero que quando alguém entrar aqui, sinta que está entrando na casa de uma amiga. Houve um momento de silêncio, e então Edmundo começou a aplaudir, seus olhos brilhando. Perfeito. Absolutamente perfeito. Isso é exatamente o que eu quis dizer quando falei sobre ter o coração certo. Você entendeu algo que nenhum designer, por mais talentoso que seja, poderia capturar sem viver essa experiência. O designer, para seu crédito, reconheceu a sabedoria nas palavras de Dalva e trabalhou com ela para criar exatamente essa atmosfera. O resultado foi um espaço que era ao mesmo tempo profissional e acolhedor, limpo e confortável, digno, mas não intimidador. Enquanto o restaurante tomava forma física, a equipe de Dalva também se desenvolvia. Ela os treinava pessoalmente, não apenas em técnicas culinárias, mas na filosofia que deveria guiar todo o negócio. Cada pessoa que entrasse naquele restaurante deveria ser tratada com respeito e dignidade, independentemente de quanto gastasse ou de como estivesse vestida. O lema que ela repetia constantemente para sua equipe era simples: tratamos cada cliente como gostaríamos de ser tratados. Joana, a vendedora de tapioca, floresceu sob a orientação de Dalva. Ela havia passado a vida sendo ignorada e desrespeitada, mas agora estava aprendendo não apenas a cozinhar em escala maior, mas a acreditar em si mesma. Marcelo descobriu um talento natural para a gestão, ajudando Dalva a organizar os turnos e a manter o controle de estoque. Paulo, o jovem entregador, revelou-se excelente no atendimento ao cliente, sempre com um sorriso genuíno e uma palavra amável. Teresa, a mais jovem do grupo com seus 40 anos, tornou-se a mão direita de Dalva na cozinha. As duas desenvolveram uma sintonia quase telepática, criando e testando receitas que seriam o carro-chefe do restaurante. Elas mantinham a simplicidade que caracterizava a comida de Dalva, mas refinavam as técnicas, garantindo consistência e qualidade em cada prato. Durante todo esse período, Amanda e Rafael assistiam sua mãe se transformar. Amanda, que sempre fora a mais pragmática dos dois, às vezes ajudava a mãe com a papelada, organizando documentos e ajudando-a a entender planilhas complexas. Rafael, com sua natureza mais artística, contribuiu desenhando o logo do restaurante, uma versão estilizada da antiga barraca de sua mãe, mas com um coração no centro. Edmundo adorou tanto que adotou o desenho imediatamente. As visitas de Bernardo durante esse período eram tensas, mas necessárias. Ele continuava cético, mas Dalva começou a notar algo mudando em seus olhos. Talvez fosse o entusiasmo genuíno da equipe. Talvez fosse ver seu pai, que havia estado deprimido e desiludido por meses, voltar a ter vida e propósito. Ou talvez fosse simplesmente testemunhar que aquilo que ele julgava impossível estava, lentamente, mas certamente, se tornando real. Um dia, cerca de 2 meses após o início do projeto, Bernardo chegou ao canteiro de obras e ficou observando em silêncio. Dalva estava treinando sua equipe no atendimento ao cliente, fazendo simulações de diferentes situações que poderiam enfrentar. Ela não era perfeita, cometia erros gramaticais ocasionalmente, mas sua paixão e sinceridade eram inegáveis. Quando a sessão terminou, Bernardo aproximou-se dela. Posso falar com você um momento? Dalva assentiu, nervosa. As interações com Bernardo sempre a deixavam desconfortável, como se ela estivesse sendo constantemente testada e julgada.
Eles caminharam até um canto mais quieto do espaço em construção. Bernardo ficou em silêncio por um momento, como se escolhesse cuidadosamente suas palavras. Eu devo a você um pedido de desculpas, ele finalmente disse, suas palavras surpreendendo Dalva completamente. Quando meu pai sugeriu esse projeto pela primeira vez, achei que era uma ideia ridícula, emocional, fadada ao fracasso. Achei que você não tinha o que era necessário para fazer isso funcionar. Dalva permaneceu quieta, deixando-o continuar. Mas eu estava errado. Não sobre suas limitações técnicas. Você realmente não tem a formação que normalmente exigiríamos. Mas estava errado sobre o que realmente importa. Você tem algo que eu e muitos dos nossos gerentes perdemos ao longo do caminho. Você realmente se importa. Ele respirou fundo antes de continuar. Meu pai está feliz pela primeira vez em anos. E não é apenas por causa do projeto em si, mas porque você validou tudo que ele sempre acreditou. Você provou que ele estava certo sobre como os negócios deveriam ser conduzidos. Dalva sentiu lágrimas picar em seus olhos. Seu Bernardo, eu tenho muito medo de falhar, de decepcionar seu pai, de decepcionar minha equipe, de decepcionar você. Bernardo sorriu, uma expressão genuína que suavizou todo o seu rosto. Sabe o que percebi assistindo você trabalhar? Você já não pode falhar, porque você já provou o ponto mais importante. Você mostrou que bondade não é fraqueza, que empatia não é ingenuidade, que cuidar das pessoas e administrar um negócio lucrativo não são coisas mutuamente exclusivas. Ele estendeu a mão para ela. Eu ainda tenho minhas dúvidas sobre alguns aspectos operacionais, não vou mentir, mas eu quero que saiba que você tem meu apoio, de verdade. E não apenas porque meu pai pediu, mas porque acredito que você pode fazer isso funcionar. Dalva apertou sua mão, sentindo um peso enorme sendo tirado de seus ombros. Ter Bernardo como aliado, não apenas como observador cético, mudaria tudo. Os dias finais antes da inauguração foram frenéticos. Cada detalhe tinha que ser perfeito. A cozinha foi equipada com equipamentos profissionais, mas Dalva insistiu em manter algumas coisas de sua barraca original, como suas panelas favoritas e sua tábua de corte desgastada. Eram talismãs, conexões com suas raízes, lembretes de onde tudo havia começado. A equipe fez vários dias de ensaio, preparando refeições completas e servindo para um grupo de testadores convidados. Os feedbacks foram consistentemente positivos. A comida era excelente, caseira e saborosa. O atendimento era caloroso e genuíno. O ambiente era acolhedor sem ser desleixado, digno sem ser pretensioso. Era exatamente o que Edmundo havia imaginado. Na noite anterior à inauguração, Edmundo reuniu toda a equipe no restaurante agora completo. Ele estava visivelmente emocionado enquanto olhava ao redor, vendo seu sonho renascido se tornar realidade. Eu quero agradecer a cada um de vocês, ele começou, sua voz falhando ligeiramente. Vocês abraçaram esta visão, trabalharam incansavelmente, acreditaram quando era difícil acreditar. Mas especialmente quero agradecer a Dona Dalva. Todos os olhos se voltaram para ela, que estava de pé ao lado de sua equipe, vestindo um uniforme simples mas limpo que ela mesma havia ajudado a desenhar. Dalva, você não apenas me salvou quando eu estava perdido nas ruas, você salvou minha fé na humanidade. Você me lembrou por que comecei este negócio há tantos anos. E agora você está ajudando a reconstruí-lo com base nesses mesmos princípios. Não tenho palavras para expressar minha gratidão. Dalva deu um passo à frente, limpando as lágrimas que escorriam livremente por seu rosto. Senhor Edmundo, eu que agradeço. O Senhor mudou não apenas minha vida, mas a vida de cada pessoa aqui. O Senhor nos deu uma chance quando ninguém mais daria. E eu prometo, a gente não vai decepcionar o Senhor. A gente vai fazer desse lugar algo especial, um lugar onde as pessoas vão se sentir em casa, onde vão ser tratadas com o respeito que merecem. Ela olhou para sua equipe, para Joana, Marcelo, Paulo e Teresa, cada um com lágrimas nos olhos também. Nós vamos mostrar que é possível fazer negócio sem perder a humanidade. Vamos mostrar que servir o próximo não é fraqueza, é força. E vamos honrar a confiança que o Senhor Edmundo depositou em nós. Naquela noite,
Quando Dalva finalmente chegou em casa, já passava da meia-noite. Seus filhos a esperavam acordados, ansiosos para ouvir sobre os preparativos finais. Ela se sentou entre eles no sofá e, pela primeira vez em 3 meses intensos, permitiu-se relaxar completamente. Amanhã é o grande dia, sussurrou Rafael, seus olhos brilhando de emoção. Você tá nervosa, mãe? Perguntou Amanda. Dalva pensou por um momento antes de responder. Sim, estou nervosa, mas também estou em paz, porque eu sei que dei tudo de mim, e independente do que aconteça amanhã, isso aqui, ela apertou as mãos dos 2 filhos. Isso aqui já é minha maior vitória. Vocês 2, me vendo lutar, me vendo crescer, me vendo acreditar em mim mesma. Se isso inspirar vocês a também acreditarem em seus próprios sonhos, então já valeu a pena. Os 3 ficaram abraçados por um longo tempo, unidos pelo amor e pela esperança de um futuro que finalmente parecia estar ao alcance das mãos. O dia da inauguração amanheceu com um céu azul limpo, como se até o universo estivesse conspirando para que tudo desse certo. Dalva acordou às 4:30 da manhã, não por obrigação, mas porque a ansiedade e o entusiasmo simplesmente não permitiam que dormisse mais. Ela se preparou com cuidado, vestindo o uniforme que representava tanto para ela. Não era apenas uma roupa de trabalho, era o símbolo de uma transformação completa. De uma vida inteira de lutas que finalmente estava levando a algum lugar extraordinário. Quando chegou ao restaurante às 6 da manhã, descobriu que não era a primeira. Joana, Marcelo, Teresa e Paulo já estavam lá, cada um verificando suas respectivas áreas, garantindo que tudo estivesse perfeito. A cozinha brilhava de tão limpa, o salão estava impecavelmente organizado, e havia um aroma delicioso de pão fresco que Teresa havia começado a preparar ainda mais cedo. Pessoal? Dalva chamou a atenção de todos, sua voz tremendo ligeiramente de emoção. Antes de começarmos, eu preciso dizer uma coisa. Não importa quantas pessoas apareçam hoje, não importa se tudo sair perfeito ou se cometermos erros. O que importa é que a gente está aqui juntos, fazendo algo que muita gente disse que era impossível. Vocês são minha família agora, e eu sou grata todos os dias por ter vocês ao meu lado. Os 5 se abraçaram em um círculo, compartilhando um momento de união profunda antes da tempestade que estava por vir. Às 7 horas, quando abriram as portas para a imprensa previamente convidada, Dalva mal podia acreditar no que via. Havia jornalistas de vários veículos importantes, câmeras de televisão, fotógrafos. A história de Edmundo vivendo nas ruas e sendo salvo pela bondade de uma vendedora ambulante havia se espalhado, e a imprensa estava fascinada pela narrativa. Edmundo chegou às 7:30, acompanhado por Bernardo e alguns executivos da empresa. Ele fez um breve discurso para a imprensa, explicando a filosofia por trás daquele novo conceito de restaurante da rede Sabor Popular. Este não é apenas mais um restaurante, ele declarou, sua voz firme e cheia de convicção. Este é um retorno às nossas raízes, um lembrete de por que comecei este negócio há tantos anos. Aqui cada cliente será tratado com dignidade. Aqui a comida será preparada com amor, não apenas eficiência. E aqui vocês encontrarão o coração da Sabor Popular na pessoa de Dona Dalva Ferreira e sua equipe excepcional. Quando foi a vez de Dalva falar, ela sentiu suas mãos tremerem enquanto segurava o microfone. Ela não estava acostumada a falar para câmeras, para jornalistas, para uma audiência que ia muito além de seus clientes habituais da esquina. Mas quando começou a falar, as palavras fluíram naturalmente. Eu sou apenas uma mãe que trabalhou a vida inteira para sustentar meus filhos. Nunca imaginei que um dia estaria aqui na frente de vocês, inaugurando um restaurante. Mas aprendi que quando a gente age com bondade, quando a gente vê o outro como um ser humano que merece respeito, coisas extraordinárias podem acontecer. Este restaurante é a prova de que fazer o bem e fazer negócio não são coisas opostas. E eu prometo a cada pessoa que entrar aqui que vai ser tratada como família, porque é assim que minha mãe me ensinou a tratar todo mundo. Os jornalistas fizeram várias perguntas, algumas técnicas sobre o negócio, outras mais pessoais sobre a jornada de Dalva.
Ela respondeu a todas com honestidade e simplicidade, sem tentar ser algo que não era. Sua autenticidade era palpável, e isso se refletia nos rostos dos jornalistas, muitos dos quais pareciam genuinamente tocados pela história. Às 9 horas, as portas foram oficialmente abertas para o público geral, e o que aconteceu a seguir superou todas as expectativas. Formou-se uma fila enorme que se estendia por 2 quarteirões. Eram pessoas de todos os tipos, trabalhadores da região que conheciam Dalva de sua barraca antiga, curiosos que haviam lido sobre a história na imprensa, famílias que queriam apoiar o novo conceito, até alguns executivos de escritórios próximos que haviam se sensibilizado com a narrativa. A equipe de Dalva trabalhou incansavelmente, mas sempre mantendo o calor humano e a atenção individual que ela havia enfatizado tanto durante o treinamento. Cada cliente era recebido com um sorriso genuíno, cada pedido era preparado com cuidado, cada pessoa que saía do restaurante levava consigo não apenas uma refeição satisfatória, mas uma experiência que tocava o coração. Por volta do meio-dia, quando o movimento estava no auge, Dalva percebeu algo que a fez parar por um momento. Ela viu um homem idoso entrar, claramente um morador de rua pela aparência de suas roupas. Ele olhava ao redor com uma mistura de curiosidade e hesitação, como se não tivesse certeza se era bem-vindo. Alguns clientes o observavam com desconforto visível. Dalva imediatamente se aproximou dele, seu coração apertado pela memória de Edmundo naquela mesma situação meses atrás. Bom dia, senhor. Seja muito bem-vindo. O que posso servir para o senhor hoje? O homem a olhou surpreso, claramente não esperando ser tratado com tanta gentileza. Eu vi as pessoas entrando e pensei que talvez, mas se não for permitido, eu posso ir embora. Dalva segurou gentilmente seu braço. O senhor é mais do que bem-vindo aqui. Venha, vou arranjar uma mesa boa para o senhor. Ela o conduziu até uma mesa perto da janela. Ignorou completamente os olhares de alguns clientes incomodados e, pessoalmente, serviu a ele uma refeição completa e generosa. Não cobrou nada. Quando alguns clientes questionaram, ela respondeu com firmeza, mas gentileza. Este restaurante foi fundado porque alguém decidiu ajudar outra pessoa sem esperar nada em troca. Não vamos esquecer nossas origens. Toda pessoa que entrar aqui com fome vai ser alimentada, independentemente de poder pagar ou não. Edmundo, que observava de longe, sentiu lágrimas rolarem por seu rosto. Ela havia entendido completamente. Não era apenas sobre administrar um negócio lucrativo, era sobre manter a humanidade no centro de tudo. Bernardo, ao lado do pai, balançou a cabeça em admiração. Pai, eu estava completamente errado. Sobretudo, ela não é apenas uma boa administradora, ela é exatamente o que nossa empresa precisava. Alguém que nos lembre por que fazemos o que fazemos. O dia se estendeu em um sucesso absoluto. Quando finalmente fecharam as portas às 9 da noite, exaustos mas radiantes, Dalva reuniu sua equipe para um momento de reflexão. Nós fizemos isso, ela disse, sua voz embargada. Não apenas abrimos um restaurante. Nós provamos que é possível. Provamos que bondade não é fraqueza, que cuidar das pessoas não é incompatível com o sucesso. E isso é só o começo. Os 6 meses seguintes foram um redemoinho de sucesso após sucesso. O restaurante não apenas era lucrativo, mas excepcionalmente lucrativo. Mais importante que os números, porém, eram as histórias. Histórias de clientes que se tornaram frequentadores assíduos porque se sentiam verdadeiramente bem-vindos. Histórias de funcionários que floresceram em um ambiente de trabalho baseado em respeito mútuo. Histórias de pessoas que eram alimentadas gratuitamente quando não podiam pagar, mantendo viva a essência da bondade que havia dado origem a tudo. A imprensa continuou cobrindo a história, transformando Dalva em uma espécie de celebridade inesperada. Ela foi convidada para dar entrevistas, participar de programas de televisão, falar em eventos sobre empreendedorismo. Mas apesar de toda a atenção, ela permaneceu a mesma pessoa humilde, sempre insistindo que o sucesso pertencia à sua equipe, a Edmundo, a todos que acreditaram. Bernardo, que inicialmente havia sido o maior cético, tornou-se o maior defensor do modelo.
Ele começou a implementar algumas das filosofias de Dalva em outras unidades da rede Sabor Popular, sempre com ela como consultora. A empresa começou a se transformar, lentamente, mas consistentemente, voltando aos seus valores fundacionais sem sacrificar a eficiência moderna. Foi em uma tarde de sexta-feira, 6 meses após a inauguração, que Dalva recebeu um telefonema inesperado do Dr. Alcântara. Dona Dalva, o Sr. Edmundo gostaria de encontrá-la na sede amanhã às 10 horas. Há algo importante que ele precisa discutir com a senhora. Dalva sentiu uma pontada de ansiedade. Seria algum problema? Alguma coisa que ela havia feito errado? Mas a voz do advogado era amigável, então ela decidiu não se preocupar demais. No sábado de manhã, ela chegou à sede pontualmente. Desta vez, a recepção foi completamente diferente. A recepcionista, uma nova funcionária, a cumprimentou calorosamente pelo nome. Funcionários que passavam pelo saguão a reconheciam e paravam para cumprimentá-la. Ela era agora respeitada não por suas roupas ou posição, mas pelo que havia realizado. Edmundo a recebeu em sua sala pessoal, não na sala de reuniões formal. Bernardo também estava presente, assim como o Dr. Alcântara e alguns outros executivos que Dalva havia conhecido nos últimos meses. Dona Dalva, Edmundo começou, um sorriso largo em seu rosto. Eu a chamei aqui para compartilhar algumas notícias extraordinárias. O restaurante que você administra não apenas alcançou todas as nossas expectativas, ele as excedeu dramaticamente. Em 6 meses, tornou-se a unidade mais lucrativa de toda a nossa rede e, mais importante, a mais amada por clientes e funcionários. Dalva sentiu seu coração acelerar, mas permaneceu em silêncio, esperando que ele continuasse. Por causa desse sucesso, Bernardo e eu decidimos expandir o conceito. Vamos abrir 12 novas unidades nos próximos 18 meses, todas baseadas no modelo que você criou. E queremos sua participação ativa nisso. Ele fez uma pausa dramática antes de continuar. Mas há algo mais. Como reconhecimento não apenas pelo que você fez, mas pelo que você representa, estamos oferecendo a você 10% de participação societária em cada uma dessas novas unidades. Além disso, você será promovida a diretora de Cultura e Valores da Rede Sabor Popular, uma posição nova que criamos especificamente para garantir que nunca mais percamos de vista o que realmente importa. Dalva sentiu suas pernas fraquejarem. Ela se segurou na cadeira mais próxima, tentando processar o que acabava de ouvir. Senhor Edmundo, eu não sei o que dizer. Diga sim, Bernardo interveio, sorrindo. Diga que vai continuar nos mostrando como fazer isso da maneira certa. As lágrimas começaram a cair livremente pelo rosto de Dalva. Ela pensou, em sua jornada, desde aquela manhã há quase 1 ano, quando viu Edmundo pela primeira vez observando sua barraca de longe. Pensou em todos os anos de luta, de acordar antes do sol, de se preocupar se conseguiria pagar as contas. Pensou em seus filhos, em como havia tentado desesperadamente dar-lhes uma vida melhor. E agora, tudo estava mudando de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. Sim, ela finalmente disse, sua voz firme apesar das lágrimas. Eu aceito. E prometo que vou honrar essa confiança todos os dias. Os meses seguintes foram uma nova jornada de aprendizado e crescimento. Dalva viajou pelo Brasil, supervisionando a abertura de novas unidades, treinando novas equipes, sempre com o mesmo princípio: tratar cada pessoa com dignidade, cozinhar com amor, nunca esquecer de onde viemos. Cada nova unidade era inaugurada com a mesma filosofia, e cada uma se tornava um sucesso não apenas financeiro, mas humano. Amanda conseguiu uma bolsa integral para estudar administração de empresas, inspirada pela jornada da mãe. Rafael descobriu um talento para design e começou a trabalhar criando materiais visuais para a rede. A família que antes lutava para sobreviver, agora prosperava, mas nunca esqueceu suas raízes. 1 ano após a inauguração do primeiro restaurante, a Rede Sabor Popular organizou um grande evento. Era a inauguração da 12ª unidade do novo conceito,
Desta vez, em um bairro periférico de São Paulo, exatamente o tipo de lugar que Edmundo havia sempre querido servir. Milhares de pessoas compareceram. Havia representantes da imprensa, autoridades locais, funcionários de todas as unidades, clientes fiéis e, mais importante, membros da comunidade local, que finalmente teriam acesso a um restaurante de qualidade em seu próprio bairro. Quando chegou o momento do discurso de inauguração, Edmundo chamou Dalva ao palco. Ela subiu, ainda um pouco desconfortável, com toda a atenção, mas muito mais confiante do que era um ano atrás. Quando eu ofereci aquela primeira marmita para o senhor Edmundo, ela começou, sua voz clara e firme sendo amplificada pelos alto-falantes. Eu não estava pensando em reconhecimento ou recompensa. Eu estava simplesmente fazendo o que achava certo. Mas o que aprendi nessa jornada é que bondade não é um ato isolado. Bondade gera bondade. Respeito gera respeito. E quando colocamos as pessoas em primeiro lugar, quando tratamos cada ser humano com a dignidade que merece, não apenas fazemos o bem, mas criamos algo sustentável, algo que pode mudar vidas. Ela olhou para Edmundo, que estava ao seu lado com lágrimas nos olhos. Este homem, ela continuou, me deu uma chance quando eu era ninguém, quando eu não tinha nada além da minha vontade de ajudar. Ele me ensinou que sucesso não se mede apenas em lucros, mas em quantas vidas você toca, em quantas pessoas você ajuda a crescer. E agora juntos, estamos provando que é possível construir um império baseado em bondade, em respeito, em amor ao próximo. A multidão aplaudiu, muitos com lágrimas nos olhos. Dalva viu no público rostos conhecidos. Dona Irene, que agora trabalhava em uma das novas unidades. Seu Maurício, que havia se tornado um cliente fiel. Outros vendedores ambulantes que ela havia ajudado a conseguir empregos formais na rede. Mas o momento mais emocionante veio quando ela desceu do palco. Um homem idoso, mal vestido, mas com dignidade nos olhos, aproximou-se dela timidamente. Dona Dalva, ele disse, sua voz trêmula, eu sou João. A senhora não me conhece, mas eu estava lá naquele dia, no primeiro restaurante, quando a senhora serviu aquele outro senhor de rua. Eu vi como a senhora tratou ele com respeito, quando outros o olhavam com desprezo. Desde aquele dia eu sempre volto, e pela primeira vez em anos eu me sinto como uma pessoa de novo, não apenas como alguém invisível. Dalva abraçou o homem, deixando suas lágrimas caírem livremente. O senhor sempre foi uma pessoa, João. Sempre foi importante. E sempre será bem-vindo em qualquer lugar onde eu estiver. Naquela noite, depois que o evento terminou e as multidões se dispersaram, Dalva ficou sozinha por alguns minutos no restaurante recém-inaugurado. Ela caminhou pelo salão vazio, tocando as mesas de madeira, sentindo a energia do espaço. Pensou em sua jornada, em como uma escolha, simples de oferecer comida a um estranho, havia mudado não apenas sua vida, mas a de tantas outras pessoas. Quando finalmente voltou para casa, já passava da meia-noite. Amanda e Rafael a esperavam acordados, como sempre faziam nas grandes ocasiões. Ela se sentou entre eles no mesmo sofá onde tantas conversas importantes haviam acontecido. Mãe, Rafael começou, você percebe o quanto mudou o mundo ao seu redor? Dalva sorriu, passando os braços pelos ombros dos dois filhos. Eu não mudei o mundo, meus amores. Eu apenas fiz o que achava certo. Mas aprendi que quando cada um de nós faz o que é certo, quando escolhemos bondade em vez de indiferença, quando enxergamos o outro como um ser humano digno de respeito, aí sim mudamos o mundo. Um prato de comida de cada vez. Um gesto de bondade de cada vez. Uma pessoa de cada vez. Ela olhou pela janela para a cidade iluminada lá fora, pensando em todos os Edmundos do mundo que estavam perdidos, em todos os Joãos que se sentiam invisíveis, em todas as pessoas que apenas precisavam de alguém que enxergasse sua humanidade. E vocês sabem o mais incrível? Ela continuou, sua voz suave, mas cheia de emoção. É que eu não fiz nada de especial. Eu apenas tratei alguém como gostaria de ser tratada. E isso deveria ser normal, não extraordinário. Meu sonho é que um dia, histórias como a minha não sejam notícia, mas sim o jeito que todos nós
vivemos todos os dias. Os três ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a profundidade daquelas palavras. Então Dalva se levantou, foi até seu quarto e voltou com algo nas mãos. Era o lenço que Edmundo havia lhe dado quase 1 ano e meio atrás, com aquela primeira mensagem escrita. Eu guardo isso, ela disse, mostrando aos filhos, para nunca esquecer que tudo começou com um gesto simples, e para lembrar que o maior patrimônio que podemos ter não está no banco, não está em títulos ou posições. Está aqui, ela tocou o próprio peito, no coração, na capacidade de sentir compaixão, de agir com bondade, de enxergar o outro como igual. Naquela noite, antes de dormir, Dalva ajoelhou-se ao lado da cama como sua mãe lhe havia ensinado há tantos anos. Ela agradeceu, não apenas pelas bênçãos materiais que agora tinha, mas pela jornada, pelas lições aprendidas, pelas pessoas que havia conhecido. Agradeceu por ter mantido sua humanidade mesmo nos momentos mais difíceis, por ter escolhido bondade quando era mais fácil escolher indiferença. E então, com um sorriso nos lábios e paz no coração, Dalva Ferreira, a vendedora de marmitas que se tornou empresária, a mulher que provou que bondade e sucesso podem andar juntos, finalmente dormiu, sabendo que havia não apenas mudado sua própria vida, mas havia tocado inúmeras outras, provando que o maior investimento que podemos fazer é simplesmente em ser humanos uns com os outros. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dalva e Edmundo tenha tocado seus corações tanto quanto tocou os nossos ao contá-la. Esta jornada nos lembra que gestos simples de bondade podem ter consequências extraordinárias, que nunca devemos subestimar o poder de tratar alguém com dignidade e respeito. Se esta história inspirou você, não deixe de se inscrever em nosso canal para mais narrativas que celebram o melhor da natureza humana. Deixe seu like se você acredita, como Dalva, que bondade nunca é desperdiçada. E compartilhe nos comentários. Você já ajudou alguém sem esperar nada em troca? Ou talvez tenha sido ajudado em um momento de necessidade? Suas histórias nos inspiram a continuar, trazendo conteúdo que toca a alma e reafirma nossa fé na humanidade. Estamos aqui todos os dias com novas histórias que vão emocionar, inspirar e lembrar você do que realmente importa na vida. Até a próxima história. E lembre-se, a bondade que você oferece ao mundo sempre encontra seu caminho de volta para você.